Oi, gente. E aí, tudo bem? Preparados para o capítulo 3, vendo a floresta através das árvores? Bom, espero que sim. Espero que tenham tido uma excelente semana. E antes de começar, efetivamente o capítulo 3, eu gostaria de agradecer algumas mensagens que eu recebi, alguns comentários e mandar um beijo especial. Algumas amigas minhas falaram que elas assistem meu vídeo junto com as suas mamães e eu fiquei muito feliz. Então eu queria mandar um beijo não só para todo mundo que me assiste, mas quem tem me assistido aí junto com as pessoas que eu conheço, que são as mamães. Então um beijo para as mamães que me assistem também. Muito obrigada. Bom, se você está chegando agora, eu sou Rosângela e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. O capítulo 3, vendo a floresta através das árvores, o que ele quer dizer com isso, o autor? Ele quer dizer que a gente tem que sair da visão de árvore, ou seja, que somos cada um de nós, e conseguir ver o todo, ver a floresta. Para a gente entender a concepção de abundância, a gente tem que sair do nosso egoísmo mesmo, da nossa visão de acreditar que o mundo gira em torno do nosso umbigo e que tudo que acontece com a gente é porque nós somos vítimas dessa vida, que o mundo é muito injusto. E realmente o mundo é injusto, mas a verdade é que ele não nos deve nada. Nós que temos que lutar por condições melhores, A gente tem aí várias questões de desigualdade social, mas a gente também tem vários exemplos de pessoas que lutaram contra isso e conseguiram o seu lugar na sociedade. Então, temos sim problemas? Temos. Mas a solução. E nesse capítulo em especial, ele vai falar como o nosso cérebro funciona. Lembra que no capítulo 2 eu falei que antes a gente explicou lá, construiu a pirâmide, falou do conceito de abundância. Mas antes da gente começar a falar sobre os prognósticos positivos que esse livro traz, ele vai falar um pouco por que é tão difícil a gente acreditar. O que acontece dentro do nosso cérebro que não nos faz ter uma visão mais positiva do mundo. Então eu vou ler um trechinho já para começar e aí a gente vai conversando conforme eu vou explicando o capítulo. A abundância é uma visão grandiosa, comprimida num pequeno intervalo de tempo. Os próximos 25 anos podem recriar o mundo, mas isso não acontecerá por milagre. Existem muitos problemas a serem enfrentados e nem todos de natureza tecnológica. Superar as barreiras psicológicas, ceticismo, pessimismo e todas aquelas outras muletas do pensamento contemporâneo que impede muitos de nós de acreditarmos na possibilidade da abundância é igualmente importante. Para conseguir isso, precisamos entender como o nosso cérebro molda nossas crenças e como as nossas crenças moldam a nossa realidade. Talvez a pessoa mais adequada para nos ajudar a examinar essa questão seja o economista vencedor do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel, Ele é um economista e ele escreveu um livro que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Eu tive a oportunidade de ler esse livro no final de 2019 e aí é nesse livro que ele traz o estudo que ele fez sobre os vieses cognitivos. Então, o que são vieses cognitivos? São pequenas distorções que o nosso cérebro faz de julgamento e que moldam a nossa realidade. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente pega um exemplo e rotula para todas as outras pessoas. Então, eu vou trazer aqui para a minha realidade, por exemplo, que sou professora. Então, todo mundo olha para mim e fala assim, nossa, professora, coitadinha, trabalha tanto, ganha pouco, não arruma ninguém, Tem alguns rótulos aí que eles colocam para os professores. Isso que não arruma ninguém, eu lembro de quando eu entrei na faculdade, A coordenadora do curso de pedagogia, ela falou, gente, vocês já casaram? Porque se não casou, não casa mais. Então eu tô aí nessa perspectiva, tá, gente? Eu não era casada e por enquanto não casei, já são 10 anos de formar. Mas eu tô muito bem, obrigada. Mas é só para vocês entenderem os rótulos, Como a gente generaliza. Isso são vieses cognitivos. A gente parte de uma premissa e usa aquela premissa para todo. E há mais de 150 vieses cognitivos. Aqui a gente vai destacar só alguns nesse capítulo que são importantes para a gente compreender
por que a gente não tem esse ceticismo, né? A gente não acredita, e por que a gente tem esse pessimismo tão grande. Então, o primeiro viés que ele fala é o viés da negatividade, que eu já expliquei em outros vídeos, principalmente na Coragem de Ser Imperfeito, né? No livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala também, né, como a gente cria o arsenal lá contra a vulnerabilidade, e aí a gente traz essa questão, né, de exercitar a gratidão, de trabalhar com essa negatividade que a gente já tem ancestral. Então, assim, antigamente, nos homens da caverna, a gente vivia sempre em perigo, mas isso não é mais a nossa realidade real. A gente está em perigo e tal, mas não é mais tão grande quanto era antigamente. Pensa você, hoje a gente vive vários riscos, mas pensa você saindo da sua caverna e sendo devorado por um tigre dente de sabre. Era um risco eminente, né? E agora não, a gente corre riscos, mas são riscos que não são tão eminentes, assim, tão rápidos, né? A gente pode nos prevenir de algumas coisas, né? A gente pode ter certos cuidados para não correr tantos riscos. E antes não, os riscos eram eminentes. Então a gente traz isso dos nossos ancestrais. Então a nossa mente, ela tem uma tendência a olhar para o negativo, porque isso já está lá incutido no nosso cérebro ancestral, dentro da nossa amígdala. E o outro viés que ele traz é o viés de confirmação. O que é isso? A gente acredita naquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito, por exemplo, um assunto aí que está muito na moda agora, né, com a chegada da vacina. Eu acredito na ciência. Então, eu vou procurar reportagens e informações que confirmem essa minha crença da ciência. Mas as pessoas que não acreditam na ciência, que não acreditam na vacina, também vão procurar informações que confirmem esse viés delas, que a ciência também não funciona. Então, esse viés de confirmação, ele nos atrapalha, porque ele não deixa a nossa mente aberta para novas informações. A gente meio que se fecha dentro dos nossos padrões e dentro das nossas crenças. Então, não adianta nem vir falar para mim sobre vacina, porque eu não vou tomar. Então, a gente não abre perspectiva. Então, esse é o viés de confirmação. A gente acredita naquilo que a gente acredita. Aí, nós vamos ter também o viés da ancoragem. A gente acredita a partir de uma determinada ideia. Aquela ideia, ela nos ancora. Geralmente o viés de ancoragem, ele nos pega muito assim no preço das coisas. Então, quando a gente está pesquisando para comprar algo e aí a gente já viu um determinado valor, a gente fala, não, isso aqui custa isso. E aí você chega na loja e tá o dobro do preço. Aí você fala, não vou pagar porque eu já vi por esse valor, então vou comprar uma bolsa. Uma bolsa que eu já tinha passado por uma loja determinada e vi a R$20. E aí eu não tive a oportunidade de comprar ali a R$20 naquele dia e volto umas 2 semanas depois e a bolsa está custando 40. A minha primeira informação de que aquela bolsa custava R$20 não me permite pagar R$40 naquela bolsa. Então isso é o viés da ancoragem. A gente se prende a uma determinada ideia, a uma determinada crença. O outro viés que ele vai trazer aqui também nesse capítulo é o efeito manada. Então, o que a gente faz? A gente tem o hábito de seguir o grupo, né? O grupo, ele é muito positivo e ele é muito bom, mas aí a gente tem que ver se esse grupo tá fazendo bem pra gente ou não, tá? Então, não tem nenhum problema de você fazer parte de um grupo, de seguir um grupo. Inclusive, no primeiro livro que eu li lá do Poder do Hábito, a gente fala do poder do grupo enquanto mudança também, mas existe o efeito manada. Então, eles fizeram um teste há muito tempo atrás, um teste do incêndio. Eles colocavam umas 15 pessoas numa salinha e aí começava a vir a fumaça por debaixo da porta. Só que dessas 15 pessoas, só um que era cobaia, os outros todos eram atores. Então, quando começava a surgir a fumaça, ninguém saía correndo. E aquela pessoa que era cobaia, ela ficava desesperada, porque ninguém saía correndo. Então, ela não saía correndo, porque se ninguém estava correndo, ela não ia ser a primeira a correr, mas ela ficava ali angustiada, desesperada, porque ninguém ia. Então, isso é o que a gente chama de efeito manada. Geralmente, o que acontece? A pessoa, às vezes, tem um temperamento muito pacífico, muito tranquilo, mas aí ela se junta a um grupo que é mais agressivo, aí ela começa a gritar
e xinga e fala um monte de coisa que não é característica dela, mas quando ela está em grupo ela ganha essa força. Isso acontece muito com, por exemplo, com os jovens, né? Às vezes você vê o seu filho envolvido numa confusão lá na escola, mas você fala assim, mas o meu filho não é disso. Realmente, de repente seu filho não é disso, mas aí no meio do grupo dele lá, eles começaram uma confusão, seja lá por causa de time ou por causa de alguma outra coisa, e aí ele ganha voz no grupo. Isso é o efeito manada. Então ele acompanha o grupo que ele está fazendo parte para ele não se sentir diferente. E o outro viés que ele traz também aqui, são 5 viés que ele vai falar aqui nesse capítulo, é o viés da autoridade. Então a gente também acredita nas nossas autoridades. Então às vezes mesmo a gente sabe que nos dias de hoje a gente tem tido um problema de autoridade, tem autoridades que não estão sendo coerentes, né, com as suas falas, mas assim, elas são autoridades. Então a gente tem uma tendência a acreditar na pessoa que é autoridade. Então existe um teste também que foi feito, um estudo científico, que uma pessoa vestiu um jaleco de cientista e a outra pessoa tinha que, cada vez que a pessoa que estava sofrendo, tinha a cobaia, tinha uma pessoa que ela levava um choque cada vez que ela falava uma sequência de palavra errada. Ela tinha uma sequência para falar e se ela errasse, ela tinha que tomar um choque. Aí quem dava o choque era a cobaia. E essa pessoa de jaleco atrás, que seria o suposto cientista, falava, deu choque, deu choque, deu choque. Então o cobaia, por mais que ele achasse que aquilo não estava certo, que ele não deveria dar o choque na pessoa que estava do outro lado, mas antes que vocês fiquem preocupados, a pessoa ela estava numa parede assim, ela não estava levando choque, tá, gente? Ela só dava os gritos que estava levando, mas ela não levava esses choques de verdade. Mas todas as pessoas, assim, todas não, tá, gente? A porcentagem muito alta de pessoas que continuaram dando choque, mesmo sabendo que aqueles choques já estavam acima do que um ser humano suportaria. Por quê? Porque era o viés de autoridade. Tinha um cientista atrás dele falando que ele devia dar aquele choque. Então você vai lá e dá o choque. Então esse é o viés de autoridade. Então Daniel Kahneman, se vocês tiverem a oportunidade um dia de ler esse livro, é um livro grande, é um livro denso, são 600 páginas, mas de extrema importância para a gente entender como funciona o nosso cérebro e como ele distorce a realidade e como ele nos engana. Então lá no primeiro livro do Poder do Hábito, que eu li nesse canal para vocês, a gente fala sobre isso, né? Que o cérebro ele é um sabotador e ele é um economizador de energia. Então, por que ele faz isso? Por que ele cria os viés? Para economizar energia. Então, ele pega um rótulo e generaliza para todo mundo. Isso é o sistema 1, é a amígdala que faz isso, é a primeira que toma a decisão. E aí nós temos, nesse livro ele fala do sistema 2, que é as duas formas de pensar, o córtex pré-frontal, que é essa região aqui do cérebro. Então, ele é o que raciocina. Só que ele é mais demorado. Então, dependendo da situação que a gente está envolvido, a gente não tem esse tempo de raciocínio. Então, a gente é dominado ou pelo medo ou pela luta, né? Que são os princípios da amígdala. Ou a gente luta ou a gente foge. Então, a gente tem essas duas premissas. E no córtex pré-frontal é quando a gente tem... a gente elabora as nossas informações superiores, né? Os entendimentos superiores. Então a gente para de rotular as pessoas e começa a pensar, mas espera aí, deixa eu pensar. Essa pessoa, ela faz isso, isso e isso. Então ela não é só isso, ela também tem esse ponto de vista. Então, às vezes a gente cancela uma pessoa ou termina uma amizade por um determinado ponto de vista, sem ter visto os outros. Isso também eu já tenho falado já em outros vídeos, né? Vocês já me ouviram falar sobre isso. Mas então vamos continuar aqui e vamos ver um pouquinho do que os vieses cognitivos fazem com a gente. Vou ler mais um trechinho. A situação é ainda mais dificultada pelo fato de que nossos vieses cognitivos muitas vezes funcionam conjuntamente. Devido ao nosso viés de negatividade, nadar contra a corrente e afirmar que o mundo está ficando melhor faz a pessoa parecer uma sonhadora. Mas sofremos também o efeito manada. A tendência a fazer as coisas ou acreditar em coisas porque os outros também fazem ou acreditam. Assim sendo, ainda que se suspeite de que há causas reais para o otimismo, esses dois viés se juntarão para fazer a pessoa duvidar de sua própria opinião.
Então, aí o que acontece, né? O viés da negatividade com o efeito manada se unem. Então, a gente tem mesmo uma tendência para ver a negatividade. Aí tá todo mundo falando, não, tá tudo ruim, e você segue a manada. Você não para questionar o que tá vindo de melhor. E quando você para, você é considerada sonhadora, poliana. Já me chamaram de poliana também. Poliana é um outro livro, gente, que é uma garota que ela jogava o jogo do feliz. Então, ela sempre procurava o lado positivo de cada situação que ela estivesse passando. Então, já me chamaram também de poliana. Mas eu sou assim, não tem problema. Pode me chamar de poliana, pode me chamar de sonhadora, mas eu prefiro procurar sempre ver uma perspectiva de melhora do que uma perspectiva de pior. Então, vou continuar esse trechinho para vocês. Nos últimos anos, os cientistas começaram a perceber padrões maiores em nossos vieses. Um deles costuma ser descrito como nosso sistema imunológico psicológico. Se alguém acha a própria vida desesperadora, de que adianta continuar tentando? Então, para nos protegermos disso, desenvolvemos um sistema imunológico psicológico, um conjunto de vieses que nos mantém ridiculamente seguros. Ou seja, nós modificamos a nossa percepção de mundo. Então, se eu vivo uma situação, uma condição de risco tão grande que para mim eu não vejo uma solução, para eu não entrar em desespero e não deixar de viver, o nosso cérebro ele modula a nossa realidade. É o que muita gente está fazendo, por exemplo, agora, nesse momento de pandemia. A gente sabe, graças a Deus chegou a vacina, já começaram a vacinar, mas que o uso de máscara ainda vai ser obrigatório por muito tempo, porque essa imunização ela só está garantindo o risco, diminuindo o risco de morte, não o risco de infecção, né? Dentro dos estudos que eles fizeram, das porcentagens, então ele vai diminuir em 100% o risco de morte, mas ele não diminui em 100% o risco de infecção. Então a gente ainda vai usar muita a máscara, né? Porque eu falo diminuir o risco de morte, porque eu digo de chegar a Covid nos casos mais sérios lá, né? Que as pessoas chegam à internação e ficar em respiradores e sem ar. Então ela diminui essa incidência. Mas o uso de máscara, e sem contar que a gente tem todo aí um plano, né, de vacinação, então o uso de máscara ainda vai ser obrigatório por muito tempo. Então algumas pessoas já estão, como a gente já está aí há 1 ano, né, lutando nessa pandemia, já estão distorcendo essa realidade, fingindo que ela não existe mais, que não tem mais pandemia e as pessoas saem normalmente, não tomam os devidos cuidados, mas isso tem aumentado o número de casos justamente por isso. Então é um exemplo que a gente pode ver desse sistema imunológico psicológico. Então eu crio dentro de mim, eu acho que eu tenho um nível de superioridade maior do que qualquer outro, que esse mal não vai me pegar. Isso é psicológico, tá, gente? Não é um problema específico da pessoa, assim, é dentro dela, ela desenvolve esse mecanismo. Então, não necessariamente ela está consciente desse mecanismo, tá? Não que ela se acha maioral conscientemente, mas dentro dela, o cérebro dela funciona dessa forma. Deus vai me proteger, eu não vou pegar nada. Então, tem pessoas com esse tipo de pensamento. Então, essa é uma forma do que os vieses fazem com a gente, e esse é o sistema imunológico psicológico, como ele age dentro da nossa cabeça, né? Ele pode mudar a nossa percepção de realidade para a gente não ficar tão desesperado. Mas isso também é uma forma de nos enganar. Então, nosso cérebro, incrível, além de nos auto-sabotar, ele também nos engana. Por isso que é necessário que a gente desperte a consciência, né? Essa que é a minha ideia com esse canal e com as leituras que eu trago para vocês. É isso, é despertar essa consciência para a gente ter essa atenção. Será que o que eu estou fazendo é o meu inconsciente que está agindo? Ou será que eu estou analisando realmente a situação pela qual eu estou passando? Vamos continuar. Cognitivamente, nosso sistema de reconhecimento de padrões esquadrinha as nossas lembranças procurando situações semelhantes, para ajudar a identificar a ameaça, soluções e potenciais, para ajudar a neutralizá-la. Mas tão potente é a reação que, uma vez ativada, é quase impossível desativá-la, o que constitui um problema no mundo moderno. Então, o que o nosso cérebro faz? Ele procura os padrões para resolver determinado problema. E aí ele acha a solução. Só que o que ele faz? Às vezes o problema é diferente e ele fica tentando aplicar a mesma solução.
ele não procura outras soluções, nem procura lá a causa raiz, né? Fica tratando o sintoma. Então, eu tô com dor de cabeça, aí eu tomo remédio para dor de cabeça. Só que a causa da minha dor de cabeça eu não procuro saber. Porque uma dor de cabeça, ela pode ter N causas, né? Ela pode ter N raízes. E aí a gente não trata, a gente trata o sintoma e não trata a causa. Aí, lendo esse trecho, eu lembrei de um filme, é um filme de 2006, eu fui pesquisar de quando ele é. É uma comédia bobinha, se chama Clique, do Adam Sandler. Mas ela traz a gente a refletir. Então, se vocês quiserem assistir, fica como dica aí de... É uma comédia aparentemente bobinha, mas ela faz uma reflexão sobre essa questão da vida mesmo. Porque ele ganha esse controle remoto, que ele acelera lá, ele pula as coisas chatas da vida. Então, tipo, ele tem um projeto lá para terminar no fim de semana, ele acelera e ele consegue terminar o projeto e ele não vê. Ele já acorda no outro dia com o projeto pronto. Então, nesse clique, o que acontece? Depois de um determinado tempo que ele está clicando determinada situação, ela passa a ser automática. Então, ele fala, eu não queria acelerar todas as vezes isso, mas ela passa a ser automática porque o controle entende que sempre que ele está naquela situação, ele precisa acelerar. O nosso cérebro faz a mesma coisa, gente. Então, ele procura padrões. Então, ele pensa que ele vai entrar em modo automático sempre que ele estiver naquela situação. Então, eu estou lá estudando. E aí eu não gosto de estudar. Aí a minha mente começa a vaguear. E aí toda vez que eu estou estudando, em vez de eu focar, eu vou começar a vaguear, eu perco a atenção. Então ele fala também do nosso problema de foco e de atenção. Então a nossa atenção, ela é muito limitada. Então a gente tem que preparar, tem que usar o nosso foco. Então fica a dica aí do clique e vou continuando a explicação, vou ler mais um trechinho para vocês. Para a abundância, tudo isso representa um tríplice obstáculo. Primeiro, é difícil ser otimista porque a arquitetura de filtragem do cérebro é estruturalmente pessimista. Gente, é verdade, a arquitetura do nosso cérebro é pessimista. Segundo, as boas notícias são abafadas, porque a mídia tem interesse em super enfatizar as notícias ruins. Por que a mídia tem interesse de enfatizar as notícias ruins? Porque o nosso cérebro é pessimista, então as notícias ruins dão audiência. Tá? Terceiro, cientistas recentemente descobriram um ônus ainda maior. Não apenas esses instintos de sobrevivência nos fazem acreditar que o fosso onde estamos é fundo demais para conseguirmos sair, mas também limitam o nosso desejo de sair do fosso. Um desejo de melhorar o mundo baseia-se em parte na empatia e compaixão. A boa notícia é que agora sabemos que esses comportamentos pró-sociais estão gravados no nosso cérebro. A má notícia é que esses comportamentos estão associados ao córtex pré-frontal, de evolução recente e reação mais lenta. Mas a amígdala evoluiu muito tempo atrás, numa era de ameaças próximas, quando o tempo de reação era crucial à sobrevivência. Quando existe um tigre no matagal, não dá tempo para pensar. É o cérebro que toma os atalhos e não pensa. Então, como eu disse lá no começo, né, desse vídeo mesmo, a amígdala toma a frente. Então, o córtex pré-frontal, ele é o que analisa. Então, se ele parar e analisar, ele consegue entender a situação com empatia e com compaixão. Mas essa nossa parte do cérebro, ela não está evoluída ainda. Ela está sendo estudo e a gente está evoluindo aos poucos. Então, ainda, nós somos muito dominados pela amígdala, que é o nosso cérebro primitivo. Tem uma explicação que eles falam do cérebro de mão. Então, a amígdala seria esse pedacinho aqui do nosso cérebro e ele é responsável pelas emoções e por pelo nosso instinto de sobrevivência, e o córtex pré-frontal é responsável pelos nossos pensamentos superiores, por analisar as coisas. E aí o que acontece? Quando a gente está ou com medo ou brigando, abre essa tampa, é como se abrisse essa tampa e a amígdala dominasse. Então a gente precisa se acalmar e controlar para voltar a pensar, para voltar a trazer o nosso córtex pré-frontal no raciocínio, porque ele é realmente mais lento e ele demora um pouco mais para reagir. Então, as notícias, ele até fala aqui, né, se sangrar da audiência. Então a gente sabe, existe muitos jornais aí que só passam assassinatos, crimes, acidentes, porque dá audiência, gente. É só por isso. Eu já tenho 1 ano, quase 2 anos que eu não assisto televisão.
Isso fez uma boa diferença na minha vida. Eu troquei a televisão pelos livros. Então, esse canal surgiu a partir disso também, né? A partir desses estudos de querer compartilhar, né? Essa beleza que não cabe dentro de mim, que são os estudos, que é o conhecimento, compartilhar com vocês, como eu falo lá no meu primeiro vídeo lá de apresentação. Então, isso é um dos efeitos, porque eu percebi um determinado domingo, você estava lá, você vai passando, é o mesmo padrão. São canais diferentes, programas diferentes, mas o padrão é o mesmo. No caso do domingo, eles pegam lá uma pessoa humilde, que está passando uma situação difícil, e dão lá alguns prêmios, compram um enxoval, se a pessoa está esperando o bebê. Então, existe um certo padrão, e isso nos comove, isso nos conecta emocionalmente. É legal, não estou dizendo que é ruim. Só que são coisas que não resolvem os problemas de modo geral. Resolve um problema de uma árvore, mas não resolve o problema da floresta, né? Que é o que a gente está querendo tratar aqui com esse livro A Abundância. Então, vamos continuar. Esse é bem denso, né, gente? Vou ler mais um trechinho aqui para vocês entenderem por que que acontecia, né? Tem gente que fala, mas antigamente era melhor e agora não é. Mas por quê? Nós estamos exaustos, as notícias chegam muito rápido, o mundo é global, como a gente falou desde o início. Então, até aí uns 100 anos atrás, digamos, 50 anos atrás, o nosso mundo ele era muito linear, as notícias demoravam para chegar, um martelo continuava sendo um martelo, uma geladeira era uma geladeira. Hoje a gente tem na tecnologia, você compra o computador hoje, um celular hoje, amanhã ele já está obsoleto, já está faltando memória, você já quer outro tipo de câmera no seu celular. Então, a mudança está sendo muito rápida. E aí a gente fica fadigado dentro disso. Vou ler um trechinho que vai falar um pouco sobre isso. Em seu ambiente linear, a mudança era lentíssima. A vida de uma geração para a próxima era efetivamente igual, e as mudanças que chegavam a ocorrer seguiam uma progressão linear. Para dar uma ideia da diferença, se eu dou 30 passos lineares de 1 metro, a partir da porta da minha casa em Santa Mônica, eu vou parar 30 metros adiante. Porém, se eu dou 30 passos exponenciais, né, que é o que a gente está vendo aí hoje em dia, que são as tecnologias exponenciais, eu dou um passo que vai andar 1 metro. O segundo passo, 2, 4, 8, 16, 32. E assim por diante. Então, eu vou parar 1 bilhão de metros adiante. Ou seja, eu darei 26 voltas ao mundo. Então, olha que proporção absurda. De 30 metros, que era o crescimento linear. No crescimento exponencial, se eu der esses mesmos 30 passos, eu vou ter dado 26 voltas ao nosso planeta, ao nosso mundo. Então, é isso que está acontecendo com a gente. A gente se sente exaurido, né? Cansado de tanta informação, de tanto conhecimento. O nosso cérebro ele não está preparado para suportar tudo isso. Então, por isso que a gente fica cansado. Então, quando a gente fala lá, principalmente no segundo livro que eu falei para vocês, A Coragem de Ser Imperfeito, que é o autoconhecimento, é a gente se voltar para dentro e entender o que é realmente importante para a gente. Porque a gente vive esse efeito manada, essa vida no automático. Eu preciso me formar, vou me formar. Preciso arrumar um emprego, vou arrumar um emprego. Preciso casar, vou casar. Preciso ter filho, preciso ter filho. E aí a gente vai viver nessa vida que às vezes não é a vida que eu queria. Ou as pessoas que são mais livres, que vivem pelo mundo, né? Tem gente que não casa e vive viajando pelo mundo. E aí aí a gente ainda vive essa pressão da sociedade ainda pela família, pelo trabalho fixo, e isso que está mudando. Então não significa que eu ter ou não ter família, ter ou não ter uma religião está certo ou errado, mas significa que é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de visão de mundo. Então os padrões que nos serviram até alguns anos atrás, eles não nos servem mais, ou servem para algumas pessoas, mas não servem para as novas gerações. Então é isso que a gente tem que começar a aceitar, essa mudança de paradigma, essa questão de que o que era legal para mim, a educação com a qual eu aprendi, eu fui alfabetizado na cartilha Caminho Suave, aprendi lá o Babebi Babu, isso funcionou na minha época, mas isso não funciona mais, não é mais o suficiente para a gente alfabetizar uma criança. É uma base ainda? É uma base, mas a gente precisa de mais recursos. Continuando. Aí ele vai trazer o número Dunbar. Dunbar é um estudioso que ele descobriu
a capacidade humana de se relacionar somente com 150 pessoas ao mesmo tempo. O nosso cérebro, ele não consegue administrar mais do que 150 relações ao mesmo tempo. Então, embora no Facebook você possa ter centenas de amigos, no final das contas, você vai se relacionar com esse grupo. E antigamente, lá na épocas mais ancestrais, eram os grupos familiares, né? O que eles chamavam de clãs, né? Mas hoje em dia as famílias elas têm diminuído, a gente tem menos filhos, tem menos pessoas. Então, esses relacionamentos estão sendo substituídos, né? Deixando de ser só da família para ser dos amigos do trabalho, dos amigos da academia. Então, a gente vai ampliando. Mas a gente precisa, sim, desses relacionamentos, mas a gente também precisa dar conta de que não é de todo mundo que a gente vai conseguir administrar. Então, é um número que ele chama, ficou conhecido como número Dunbar, porque ele fez esses estudos e chegou a esse número. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Por si mesmo, esse artefato evolucionário torna a televisão ainda mais viciante, talvez nos roubando tempo e energia que poderiam ser gastos melhorando o planeta. Mas o número Dunbar nunca age sozinho. Tampouco agem sozinhos quaisquer dos processos neurológicos discutidos neste capítulo. Nosso cérebro é um sistema maravilhosamente integrado, de modo que esses processos funcionam em conjunto e a sinfonia nem sempre é bonita. Então, esse número Dunbar que ele fala aqui, nesse trecho, é que ao substituir as pessoas, os nossos vínculos, a gente também usa a televisão nessa substituição. Então, a gente começa a seguir os artistas, a nos referenciar neles, até mais do que usando os nossos pais ou pessoas mais próximas da gente como referência. Então, hoje, a gente vive essa moda dos influencers, né? Então, às vezes, o que um influencer fala tem mais peso do que um conselho da nossa mãe ou do nosso pai. Então, por isso que ele fala, né? Aqui ele está usando só o termo da TV, porque a gente tem que pensar que esse livro foi escrito em 2012, as redes sociais ainda não tinham tido essa expansão tão grande, mas já era uma tendência. Mas aqui, quando ele escreve ainda a TV, e ainda hoje a TV ainda é a maioria, né? As pessoas, em 92% dos lares, há televisão, e nem todos têm acesso à internet. Então, a gente fala muito das redes sociais, que é uma realidade muito próxima de nós. Mas tem muita gente que tem TV, mas ainda não tem acesso à internet. Então, a TV ainda é um mecanismo ideológico de massa, né? Então, ela ainda passa muitas coisas, ela é o quarto poder de massificação, né? De implantar ideias na nossa cabeça e a gente crer que não tem possibilidade de melhoria. Né? Ela ainda cumpre um pouco desse papel, trazendo muitas notícias negativas. É muito trabalhado isso baseado no que o nosso cérebro mais aceita. Então, eles precisam de audiência, notícia negativa da audiência, então isso é o que vem à frente. E é isso, gente. Nossa, deixa eu respirar um pouco. É assim que o nosso cérebro funciona. Né? Então, ele tem esse pessimismo estrutural e por isso que a gente precisa acessar mais conhecimento, estudar mais, ler mais, conversar com mais pessoas, dialogar mais, para que a gente pare de rotular, pare de usar esses vieses cognitivos como atalhos. Então, essa era a ideia desse capítulo 3, né? Sair dessa visão de árvore e ir para a visão de floresta, para a gente agora, a partir do capítulo 4, começar a ver as perspectivas da abundância. Bom, espero vocês na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Foi um pouco... Eu agora me senti um pouco exaurida, porque quando a gente fala sobre o cérebro, ele é mesmo esse sistema, né? Embora lá no livro ele fale de sistema 1 e sistema 2, é o que ele falou aqui no último trecho que eu li. Ele separou didaticamente só para explicar, mas na verdade na nossa mente tudo acontece ao mesmo tempo agora, tá? Não tem essa divisão. Então a amígdala tá lá, o córtex pré-frontal tá lá e eles estão fazendo as sinapses e as conexões para a gente ter as ideias. No caso de mim que estou aqui gravando esse vídeo, ele tá aqui fazendo as conexões para escolher as melhores palavras para que vocês me entendam. Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Beijo! E até a semana que vem.